O vídeo de hoje vai ser longo porque eu tenho muita podridão para contar e para mostrar para vocês. Então, se você sofre de TDAH, se você é ansioso, ou se você é até fútil e não consegue ver mais do que 3 ou 4 minutos de vídeo, vá para o TikTok buscar ali sua cultura, porque aqui vai durar mais do que isso e eu nem faço questão que você veja. Então, vamos rodar a vinheta e aí a gente começa o festival de podridão. Bom, como vocês devem estar sabendo, os líderes esquerdistas mundiais, tipo Joe Biden, tipo Emmanuel Macron, né, eu não vou nem falar do presidente da Argentina, de Maduro, dessas coisas, não vou nem falar deles. Eles já se apressaram a parabenizar o Lula pela sua vitória, tal qual o Fachin combinou com os embaixadores naquela reunião lá em Brasília. Vocês se lembram? Né? Aí, tão logo foi confirmada a vitória do Lula nas urnas, os caminhoneiros, que são a única raça que ainda se importa com esse país, resolveram deixar de ganhar dinheiro, deixar de levar o pão de cada dia para casa, para paralisar as estradas e protestar contra isso e exigir uma atitude dos militares, que eu até nem concordo com essa exigência dos militares não, e nós vamos falar sobre isso mais tarde um pouquinho, mas ao menos fizeram algo, até porque não é hora de serenidade. É hora da gente imitar os caminhoneiros e obrigar Jair Bolsonaro a tomar alguma atitude. Se ele acha que ele ficando mudo no Palácio do Planalto, ele está tomando uma atitude igual a Donald Trump, que se recusou a reconhecer a vitória de Joe Biden, tudo bem. Ele deve mesmo se recusar a reconhecer a vitória de Lula. Isso aí eu concordo. Agora, se é só isso, apenas vai ficar mudo, não vai falar mais nada e não vai fazer nada, é o quê? Medo de repercussões internacionais? Medo de retaliações? Danem-se! Repercussões e retaliações são mais importantes do que o bem-estar e a segurança do povo brasileiro, senhor presidente. O senhor que jurou lealdade ao povo brasileiro vai deixar com que as 4 linhas da Constituição te castrem na sua obrigação de garantir o bem-estar e a segurança do povo brasileiro? Cadê o relatório das Forças Armadas? Estamos esperando. Eu espero que venha um relatório bomba, né? E quando eu falo garantir a segurança do povo brasileiro, eu não estou exagerando. Vou mostrar para vocês aqui agora uns videozinhos muito interessantes. Tu achou que ia ganhar auxílio? Aqui, ó. É Lula pra caralho, porra. Vai se fuder, VT. Aí, VT, paga meus 100. Bolsonaro perdeu, filha da puta. Aqui, ó. Tropa do Lula, tropa do Lula, tropa do Lula, tropa do Lula. Ai, mané, quem perdoa é Deus. Olha como é que eles estão. Caralho! É lixo!
Que tal isso? Atropelando apoiadores de Bolsonaro na rua. Mais um saque. Mas vocês acham que isso daí é coisa dos desclassificados, dos ignorantes, ou daquele ramo da bandidagem, desse tipo de bandidagem mais explícita? Você acha que isso aí é só coisa deles? Então eu tenho mais para mostrar para vocês. Isso é a redação do Globo. E isso, como vocês estão vendo, é uma universidade em Mato Grosso do Sul. Que tal? É coisa só de bandidinho? É coisa só de traficante? É coisa só dos desclassificados? Não. Existem outros tipos de desclassificados, de bandidos. E eu não sei nem se são traficantes, mas são consumidores da droga que eles traficam, que tem diploma, que tem nível superior, que tem uma pose dos infernos, como, por exemplo, redações de jornal, apresentadores de televisão, políticos, né? Aí, em reação, os únicos que ainda têm bolas, que ainda têm culhões o suficiente para fazerem alguma coisa, reagem e vão pagar o preço por isso. Vamos ver aqui. Galera, beleza? Estamos aqui. Eu estou com liderança do Brasil inteiro. Nós estamos em 256 pessoas. Travou o Brasil, travou. Não podemos liberar 72 horas para o exército tomar conta. Senão a gente precisar ficar além das 72, travou. Não libera nada. Beleza, pessoal? Travou, geral Brasil. Joinville travou, Criciúma travou, Itajaí, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Nordeste, Feira de Santana tá travando, Minas tá travando, Pernambuco. Geral, travou. Roubo escancarado. Deu, acabou. Nós só voltamos assim, ó. Não tem político nenhum que vai chegar perto de nós e, ó, vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa. Nós só saímos das ruas a hora que o exército tomar o país. Não tem político nenhum, porque os políticos vão vir agora dizer não pode para tentar garantir o cargo. Não podemos garantir cargo de ninguém. Agora é o nosso futuro que está em jogo. Então, assim, ó, agora o futuro nosso é o seguinte: travou. Só voltamos para casa após o exército tomar o Brasil, beleza? Tamo junto! Vocês viram o que ele falou? Não vamos garantir cargo de ninguém, de nenhum político. Eles querem a resolução. Tá certíssimo, o político quer garantir cargo, né?
O que ele, na minha opinião, está errado é exigir a intervenção militar. Porque os militares são cegos para a guerra cultural. Não adianta vir youtuber por aí se arrogando uma pretensa sabedoria militar, porque conhece os militares, porque tem contatos militares, mistura tudo isso numa barafunda de um espiritualismo caótico, ateu quase, aquele espiritualismo que passa longe de Jesus Cristo, sabe? Quer, ao mesmo tempo que quer curtir as ondas vibratórias do além, quer dizer que entende tudo de militar. Meu amigo, você entende tudo de militar, sim. Você é a demonstração da estreiteza do raciocínio militar, da cegueira positivista militar. Você é o outro lado dos wishful thinking, tipo um Mauro Fagundes, que passou os últimos um mês dizendo: fiquem tranquilos, vocês vão ver, tudo vai dar certo, e nunca dizia o que ia dar certo. Ele dizia: coisas grandes virão, e nunca dizia o que viria. Não, porque eu estou sabendo de alguma coisa, e nunca dizia. O que tem de youtuber picareta, e o pior, eu gosto desses caras, eu gosto de assistir eles, mas foram extremamente enganados por si mesmos, por esse wishful thinking. Um por uma cegueira positivista, outro porque embarcou numa posição fetal e se recusou a enxergar a realidade que cercava. Então, meu amigo, esquece intervenção militar. É o povo na rua. Por quê? O que está acontecendo? Com os caminhoneiros parados, graças a Deus, e eles têm que parar o Brasil inteiro. Graças a Deus que eles têm o couro grosso para aguentar pancada, porque a Jovem Pan, tá? Já está virando de lado, até por uma questão de sobrevivência. Já está virando de lado. A Jovem Pan é uma mega estrutura, tem que sobreviver, e ela sabe que o Deep State já está considerando o Bolsonaro uma carta fora do baralho. Eu não duvido nada que iniciem um processo de prisão de Bolsonaro com ele ainda no poder. Não duvido. Mas a Jovem Pan já está virando de lado, ainda que de maneira quase que obrigada, mas vai e bota um infeliz comunista como deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, para culpar o povo pelo problema dos caminhoneiros. Problema não, pela atitude dos caminhoneiros. Ele resolveu culpar o povo. Resolveu dizer que aqueles caminhoneiros não representam os caminhoneiros, que aquilo ali é uma minoria de criminosos. Esse homem está aí na mídia, numa grande emissora como uma Jovem Pan, plantando uma narrativa que eu vou mostrar para vocês agora. De lá, durante esses 4 anos do governo Bolsonaro, que inclusive ele tinha assumido um compromisso lá antes das eleições de 2018, que ia tratar dos assuntos dessa categoria, e durante esses 4 anos ele não resolveu nada, e nem os seus interlocutores. Durante esses 4 anos, os caminhoneiros autônomos foram deixados de lado, como se não existissem. E, na realidade, o movimento dos caminhoneiros ele é um movimento não ideológico, apartidário, e as nossas pautas sempre foram tratadas objetivando e resolver os problemas dos caminhoneiros, da categoria. Tivemos durante esses 4 anos várias reuniões, inclusive no ano passado, em 7 de setembro, quando houve aquele movimento de fechar Congresso, fechar STF, a agressão
as instituições, a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, junto com outras entidades, nós entramos, inclusive, na Justiça Federal, pedindo indenização por danos morais e danos materiais, aqueles atos antidemocráticos que não eram defendidos por essa categoria. De lá para cá, nós queremos dizer que, inclusive, participamos das últimas eleições com vários candidatos pelo Brasil a deputado estadual e deputado federal, representantes da categoria. Nós acreditamos na democracia, acreditamos nas instituições. O que está acontecendo de ontem para cá são criminosos, não representam a categoria dos caminhoneiros. Essas pessoas, inclusive, são incentivadas, pelo que a gente está vendo dentro dos grupos de WhatsApp, por maus políticos e maus empresários aí que estão defendendo uma ruptura, defendendo intervenção. E quero dizer que a categoria, então, dos caminhoneiros não apoia isso. Nós respeitamos o resultado das urnas hoje, respeitamos a eleição do novo presidente e vamos apoiar realmente para que a democracia e o Brasil venha se unir em torno de todos os brasileiros. E não vamos apoiar esses atos aí que estão de paralisação. Inclusive, a Frente Parlamentar já informou e entrou com um ofício junto ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em Brasília e em todas as suas regionais, para que a Polícia Rodoviária Federal garanta o direito de ir e vir que está garantido na Constituição. Também mandamos um ofício ao ministro da Justiça para que venha fazer ações como a de ontem, no dia das eleições, que eles estavam fiscalizando vários e vários ônibus pelo Brasil todo, para que venha tomar a atitude de desobstruir as rodovias, para que a população brasileira não venha sofrer nenhum tipo de problema em função desses criminosos que estão aí utilizando o nome dos caminhoneiros para fazer com que a política no Brasil venha criar uma instabilidade em função do resultado das eleições. Isso aí são os maus perdedores das eleições de ontem que querem ganhar agora no grito e utilizar o nome dos caminhoneiros dessa categoria para criar essa instabilidade política. Deputado, só para a gente registrar para a nossa audiência, além de parlamentar, o senhor preside a Frente Parlamentar Mista em defesa dos caminhoneiros autônomos e seletistas. E eu pergunto se o senhor fala em relação a esses protestos, de quem que vem partindo essa ordem, orientação para que essas pessoas bloqueiem estradas e até façam saques, como a gente trouxe a informação na CEAGESP no Rio de Janeiro. Dentro dos grupos de WhatsApp que está aparecendo assim, é que são pessoas que começou esse movimento ontem lá no Mato Grosso e também em Santa Catarina, né? Ali em Joinville, Itajaí. E o que acontece? Quando há esse tipo de movimento, alguns caminhoneiros, inclusive, acabam não indo para as estradas, não indo com medo que vá ter os seus para-brisas quebrados, seus caminhões danificados, mas o que acaba se alastrando, quanto pior, melhor para esses grupos que tendem a dizer que está a massa toda participando disso. E, na realidade, o que existe hoje é um sentimento de ódio nesses grupos que achavam que iam ganhar a eleição ontem e perderam. Então, o que acontece? Existe, inclusive, empresários, gente do agronegócio, dentro dos grupos, dizendo que é pessoal do agronegócio. Eu não estou acusando ninguém, ruralistas, e pessoas ligadas a grupos políticos de extrema ideologia de extrema-direita que estão tentando protagonizar o caos para que venham a tentar mudar o resultado das eleições. A categoria dos caminhoneiros, como em 7 de setembro do ano passado, não tem nenhum problema em relação às urnas eletrônicas e nada, todas aquelas factoides aí que foram protagonizadas por essas pessoas. A categoria dos caminhoneiros, eu tenho hoje, desde o início da manhã, conversado com sindicalistas, presidentes de associações por o Brasil todo, e essas ações aí, pode ter certeza que não representam a categoria dos caminhoneiros. Essas ações estão sendo protagonizadas, como disse, por criminosos, por maus brasileiros que não aceitam o resultado das eleições de ontem. Muito bem, obrigada então, deputado Nereu Crispim, pela sua participação, pela sua fala. Quer dizer, o apresentador da Jovem Pan já misturou os saques no Ceasa do Rio, que ele chamou de CEAGESP. CEAGESP é São Paulo, meu amigo, no Rio é Ceasa, tá? Ele já misturou os saques como se fossem mandados pela mesma pessoa que mandou criminosos que não são caminhoneiros pararem. As imagens da Jovem Pan dão logo um close na fachada da loja Avan, já tentando ligar
o senhor velho da van, né, a história. E o Nereu Crispim já está dizendo que são grupos de extrema direita que querem implantar o caos no país. Isso daí nada mais é do que a criação de uma narrativa que a Jovem Pan se deu ao desplante de passar. Isso não é isonomia, isso não é escutar os dois lados. Isso é a necessidade que a Jovem Pan agora vai ter, porque já estão dando Bolsonaro como rei morto, rei posto, já estão dando ele como carta fora do baralho. A necessidade que a Jovem Pan vai ter de se adaptar à ditadura vigente. É isso que vai acontecer, né? Tem mais algumas coisinhas aqui, ó. Olha aqui. Falando em Jovem Pan, né? Caio Coppola é demitido da Jovem Pan. Não demorou muito, né? E assim começa, né? Isso daqui é a festa do crime, ó. Festa do PT tem comemoração de facção, tentativa de invasão ao Coco Bambu, cujo dono é apoiador de Bolsonaro, briga generalizada e mulher morta a tiros. Legal, né? E aí tem aqui um exemplo que a Fabiana Barroso postou, um exemplo, se isso for verdade, um exemplo da cegueira militar. Militares descartam golpe ou intervenção e dizem que transição será normal. Então eu quero mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Olha aqui, a Rede Globo é mãe de Ná. Vocês se lembram quando vazou aquele resultado final das eleições que o Globo publicou sem querer uns 2 ou 3 dias antes das eleições? Ó, tá aqui, ó, aquele erro no site do Globo divulgando o resultado um dia antes foi mais preciso do que qualquer instituto de pesquisa. 0,30 de margem. Como isso é possível? Tá aqui, ó, os resultados que a Globo publicou antes da eleição foram exatamente os resultados que deram após as eleições. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é o gráfico de uma apuração de votos normal que houve na disputa entre Donald Trump e Hillary Clinton. Aqui vocês podem ver, ó, Hillary Clinton é a faixa azul, Donald Trump é a faixa vermelha. Vocês veem que elas sobem, descem, não é uma coisa simétrica, tá? Não é absolutamente simétrica. Tem um pontinho ali no lado direito, inclusive, que Donald Trump ultrapassa Hillary Clinton, tá? Vocês veem aí, ó. Essa é uma apuração normal. Agora, como é que é a apuração aqui do Brasil? É assim, ó, linear, suave. E o mais incrível de tudo, o primeiro turno, a faixa onde um supera o outro, onde Lula supera Bolsonaro, ocorre exatamente no mesmo momento em que, no segundo turno, Lula ultrapassa Bolsonaro. Alguém vai me dizer que isso daí não é fraude? Alguém vai reclamar dos caminhoneiros parados? Não, meu amigo. Você que tem um comércio, você deveria fechar o seu comércio. O Brasil tem que parar. Tem que parar. É a única maneira de obrigar Jair Bolsonaro a tomar uma atitude radical fora das malditas 4 linhas da Constituição. É a única maneira. Senão, nós vamos enfrentar o inferno. E eu não vou dizer aqui nós vamos enfrentar mais 4 anos de inferno, não, meu amigo. O PT, a esquerda, nunca mais vai sair do poder nesse país. Se o que você deseja para os seus filhos é a miséria, é a fome, se o que você deseja é comer o seu cachorro, é não ter mais emprego, então
fica em casa sentadinho no sofá. Fica em casa, a sua fome a gente vê depois. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus. Peçam a ajuda deles. Peçam a coragem a Deus para reagirem, para que vocês tenham coragem de ir às ruas, fazer algo. São Tomás de Aquino, que de revolucionário não tinha nada, já disse: a reação, se destinada a restabelecer a ordem, é mais do que bem-vinda, é benéfica, é necessária. Reaja, você que crê em Deus, que não deseja a fome para sua família, para os seus filhos. Faça algo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.